Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula Física e Energia. Espero que vocês estejam todos bem e vamos à nossa aula aqui. Lembrando que a próxima aula nossa já é online, tá? Vai ser uma videoaula online, então aguardem aí que vai chegar um link para vocês acessarem essa aula, tá? Então nós vamos falar hoje de momento angular e conservação de momento angular, tá? Então, nessa fase a gente vai estudar a grandeza física, que é o momento angular, não vão confundir ele com o momento de inércia, né? E ele é importante porque ele tem uma lei de conservação associada a ela aí. Isso quer dizer que na ausência de atrito, o movimento de rotação vai ser iniciado e de maneira indefinidamente, tá? Ele continua o movimento constante. Uma rotação não pode simplesmente cessar. O momento angular se conserva. Vamos entender essa parte do se conserva aí. Bom, primeiramente, agora na nossa situação problema, vocês vão ser um engenheiro. E com o papel do engenheiro, vocês têm que desenvolve novos produtos da indústria de motocicletas. E o designer, sempre de olho na estética, buscando atrair um determinado tipo de cliente, criaram um modelo novo de conceito de rodas e pneus. Então, a simulação e os cálculos no computador indicam que, que a motor apropriado à moto seguirá muito bem. Cabe a você agora testar o protótipo no mundo real. Sua primeira tarefa não é difícil, o protótipo da roda acabou de chegar, com o pneu instalado, você deve fazer um relatório descrevendo suas características em uma situação de uso normal de velocidade a 110 km por hora. Você quer momento de inércia, a energia cinética de rotação e também o momento angular da roda nessa situação do, da, nova, ah, da nova roda aí. Se alguma grandeza não coincidir com a simulação do computador, na fase de projeto você deve notificar o responsável, afinal o que está em jogo é a segurança do cliente. Vamos lá então, pessoal. Momento angular, conservação de momento. Opa. Vocês lembram que vocês já aprenderam o momento angular, o momento linear anteriormente, tá? Então é uma energia quando ela está em uma superfície reta, ela também tem um momento. Todo movimento que existe uma força, nós temos um momento linear. O que é esse momento linear? Para a gente tentar explicar o que é esse momento linear aí. Momento linear é basicamente a força que a gente está aplicando e a gente quer saber qual é a força que a gente vai utilizar para parar essa energia, essa força que vem vindo, tá? Então, sei lá, vocês estão vendo aqui, que ela é diretamente ligada à massa vezes a velocidade dela. Então vamos pensar o seguinte: dois veículos, um de frente para o outro, pensando num freio de um veículo. Então a força que eu vou ter que praticar para parar esse veículo. Se for um carro que ele pesa, sei lá, é, uma tonelada com uma velocidade de 80 km por hora, ele vai parar ou vai precisar de uma força, um momento linear determinado para efetuar essa parada. No mesmo caso, se eu alterar essa massa aqui, colocar uma massa de um caminhão na mesma velocidade, vocês vão ver que vai aumentar muito essa força aqui, tá? Que vai ser necessária para fazer. Então, na realidade, esse momento linear aqui, o momento que a gente vai estudar agora, angular, eles são uma força que você precisa agora, se a gente tinha a energia cinética, que era a força que a gente precisava para deslocar o produto, agora a gente precisa uma força para frear essa, essa situação. Bom, como a gente está trabalhando em situações
que nós não temos atrito, não temos gravidade, não temos nada, nós estamos considerando isso como somente um momento linear. É o momento, é a força que vai fazer ele continuar girando, ele continuar andando. E ele fala aqui que essas forças são dissipativas, tá, gente? Ou seja, as forças transformam em outra energia, tá? Ela pode se transformar em energia mecânica, energia cinética. Elas vão se transformar como calor, som, uma uma situação interessante que a gente vê, duas situações, é a bola de bilhar, tá? Que com certeza vocês estudaram nesse movimento linear, a bola de bilhar, que uma bate na outra e repassa a energia para a outra e a outra começa a se movimentar, tá? E outro exemplo clássico deles é a nossa é o pêndulo de Newton. Vou demonstrar o pêndulo, vocês devem conhecer, mas em todo caso, se carrega aqui. Eu acho que não está carregando o vídeo. Bom, o pêndulo de Newton, para quem não sabe, vamos fazer mais ou menos aqui, é um brinquedinho que tem cordinhas, opa, com várias bolinhas, tá? Desenho meio mal feito, tá, gente? Mas só para vocês mais ou menos entenderem. E quando você bate numa das bolinhas, ela vai transferir a energia de uma para outra, ok? E ela vai levantar essa bolinha última aqui, tá? Então ela vai transferir todas essas energias aí para essa bolinha. Não sei se vocês lembram desse brinquedinho, mas é assim que ele funciona. Vou ver se eu consigo ativar esse vídeo aí, mas pelo jeito ele não está funcionando o link. Até agora ele funcionou. Vou tentar mudar para cá. Só um segundo. Agora foi. Para vocês verem aí como funciona o pêndulo de Newton. Então tá vendo? Então esse é o que a gente chama de momento linear aí, que é dado por essa fórmula. Então uma bolinha bateu na outra e ela transfere a energia até chegar em uma que ela dissipa e vai com o movimento cinético para cima lá, tá? Então esse é o nosso modelo de Newton. Bom, vamos lá. Como a gente sabe, a gente tem uma analogia com as nossas grandeza linear e angular, tá? Então o que a gente tem que fazer? Só substituir lá nas nossas grandezas lineares as nossas grandezas angulares. Então vamos dar uma olhada no que significa isso aí. Bom, a gente tem que o nosso pezinho, em alguns lugares eles são chamados de Q também, tá, gente? O nosso momento linear, ele pode ser chamado também de quantidade de movimento, tá? Tem algumas literaturas aí que vocês vão achar como Q. Ele é, como nós vimos lá, massa vezes a velocidade. Então a gente tem aqui a massa e a velocidade se fosse num sistema linear. Ah, mas não é mais um sistema linear. Nós estamos falando agora de prender uma cordinha nessa bolinha aqui e ela vai fazer um movimento circular. Ok. Ele vai mudar a nossa letra de P para L e agora ele vai se chamar, vai ter massa, a velocidade e mais uma variante que é o nosso raio, tá, pessoal? Então vai ser
MVR. Ok. Então, uma das nossas primeiras fórmulas aí, aliás, uma quase única das fórmulas, que vai ser MR vezes V. Esse é o nosso movimento angular. Então, quando é o movimento de circunferência, temos esse valor. Porém, pessoal, a gente sabe o seguinte, para se tornar uma coisa mais simples, simplificando essa fórmula aí para ser usada em outras situações. A gente sabe que a nossa velocidade angular, ela é a mesma coisa que V dividido pelo raio, ok? Então, a gente tem que nosso V é igual a nossa velocidade angular vezes o nosso raio. Ok. Então, se a gente substituir aquele V na nossa fórmula aqui, a gente... Deixa eu mudar de cor aqui. Não, bom. Vamos lá. Então, eu vou ter o seguinte. Vamos substituir lá no nosso movimento aqui, no nosso V. Eu tenho massa vezes o raio vezes o V, que meu V é vezes ômega vezes R, ok? Velocidade angular vezes o R. Ok, disso aí a gente tira que M, ou a massa, vezes raio ao quadrado, vezes a velocidade angular, ok? Então, esse é um jeito da gente expressar a nossa nova fórmula. Porém, pensando aqui, o que é mr quadrado? mr quadrado, se vocês voltarem na nossa literatura lá atrás, vocês vão ver que nosso mr quadrado é o nosso momento de inércia, ok? Então, a gente pode considerar que essa fórmula pode ser escrita também como nosso momento de inércia vezes a velocidade angular. Então, nós temos esses dois tipos de fórmulas que nós podemos usar, tá? Esse quando você tiver uma velocidade escalar e aqui quando você tiver velocidade angular ou um momento de inércia na nosso exercício. Ok, pessoal? Bom, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, senão ele vai para a tela para frente. Então, nós temos aí as nossas duas fórmulas. Bom, só demonstrando o que a gente falou lá. Aqui é a nossa primeira fórmula, né? Eita. Nossa primeira fórmula que a gente tem ali. L igual... Eita, é hoje. L é igual a raio vezes a massa vezes a velocidade, tá? Ele é dado por metros vezes quilo, metros quadrados, quilo vezes metro quadrado por segundo, tá? Então, essa é a nossa sistema SI na nossa fórmula, tá? Então, é quilos vezes massa ao quadrado vezes S. Quem não lembrar, a gente tem aqui o raio, que é em metros, os metros, então fica metro quadrado. Desculpa, a massa que é em quilos. Vou escrever aqui. Nós temos a massa em quilo, a gente tem o raio em metro, e a gente tem um metro por segundo, que é a velocidade. Então, a gente tem lá quilo vezes metro quadrado dividido pelo tempo, que é segundos. Ok, um exemplo para vocês aí. Uma partícula de 0,5 kg realiza um movimento de rotação uniforme com raio 1, velocidade 3 metros por segundo ao quadrado. Calcule o momento angular. Então, só substituir na fórmula, né, gente? Então, nós temos L, nós temos a massa, que é 0,5 kg, é quilos, é metros, não precisa fazer nenhuma alteração. Então, 0,5 vezes
o nosso raio, que é 1 metro, vezes 1 metro, vezes nossa velocidade, que é 3 metros por segundo, ok? Isso aí, só pegar a calculadora e a gente fazer as contas, vai dar aí 1,5 quilos vezes metro quadrado por segundo. Ok, gente? Então, utilizando essa fórmula é o jeito fácil de achar. Então, é só substituir na fórmula. Não tem muito segredo aí, tá? Bom, deixa eu pôr, acho que tem um novo exemplo aqui. Nós temos outro exemplo, mas agora o exemplo está um pouco diferente, ó. Um disco de raio 0,8 metros e massa 2,7 kg gira com velocidade angular de 3,3 radianos por segundo. Qual é o seu momento angular, dado que o momento de inércia de um disco girando em torno de um eixo que o atravessa perpendicularmente através do centro é dado por... Então vamos lá, gente. A gente viu lá qual que é a nossa fórmula agora. L igual a momento de inércia vezes a nossa velocidade angular. Bom, primeiramente o que a gente precisa fazer? Achar nosso I, né? Mas ele deu aqui nosso I, que é o I do disco de raio é igual a meio. Opa, um 2 gigante aqui. A meio vezes a massa, que a gente tem 2,7 quilos. 2,7 quilos. E a gente tem também o nosso raio, que é um raio de 0,8 ao quadrado. Ok? Bom, fazendo essa conta aí, vai dar o seguinte: 0,8 ao quadrado vezes 2,7, tudo isso dividido por 2. Esse nosso I vai ser 0,86 quilos por metro, né? Bom, gente, quilos por metro quadrado aqui. Bom, gente, agora é só jogar na fórmula, né? A gente já tem o I, 0,86 vezes a nossa velocidade angular, que é 3,3. Esse nosso valor vai ficar 0,86 vezes 3,3, que vai dar 2,84 quilos vezes metro quadrado por segundo. Então tá aqui nossa resposta. Então vocês viram que a gente utiliza realmente as duas fórmulas para poder achar o nosso resultado, né? O L, que é o momento de inércia, vezes a velocidade angular, e o de massa vezes o raio vezes a nossa velocidade escalar, ok? Então vamos lá.
Bom, gente, uma coisa interessante é assim. A gente tem que ver que isso aí a gente está fazendo num ponto especificado. Se a gente tiver um ponto qualquer no espaço, a gente vai ter que considerar o seguinte termo aqui. Então agora eu estou com um ponto qualquer no espaço, tá? Então nós vamos para mais uma formulinha aí. Eu estou com um ponto qualquer no espaço, sendo que o meu raio é direcionado ao centro da rotação e tem a minha velocidade perpendicular, tá? Então eu tenho aqui uma velocidade perpendicular, que é a que a gente já viu. A gente tem o raio, que é o normal, e a gente tem a massa. Mas a gente tem uma velocidade numa distância qualquer, tá? Então ela está com o nosso vetor em uma situação qualquer. Como a nossa velocidade é vetorial, gente, o que acontece? A gente tem que considerar a decomposição de vetores aqui nessa situação, tá? Então, se a gente fosse falar de módulo de momento linear aqui, como é uma velocidade escalar, deixa eu apagar aqui que esse L ficou horrível. Então, se a gente fosse falar o nosso módulo aqui, como que ele seria, né? Então, seria a nossa massa vezes o raio, tá? E o que acontece agora? Agora eu vou ter que compor essa velocidade minha numa velocidade diagonal para ficar, porque minha velocidade sempre tem que ser diagonal com o meu eixo de rotação, tá? Então, se eu for decompor isso aqui num vetor, ele nada mais é do que v vezes seno de θ. Então, em alguns casos, se eu tiver um ângulo diferente na minha velocidade sem ser os 90 graus, ele vai dar a nossa fórmula V seno de θ. Na realidade, ele pode sempre ser usado essa fórmula V seno de θ, tá, gente? Por quê? Porque é assim, quanto que é seno de θ de 90 graus? É 1, né? Se ele é 1, então toda vez que eu for usar seno de 90, ele vai ser 1. Então, se eu for usar nessa fórmula mr vezes seno de θ, para qualquer uma daquelas outras situações que nós vimos que a velocidade ela é paralela ao nosso eixo de rotação, ela vai ser 1, então vai dar o mesmo valor, não vai substituir. Porém, se a gente mudar o ângulo, tá? Se eu tiver um vetor, uma velocidade numa posição diferente, com um ângulo diferente, aí sim eu tenho que usar o seno aí de θ. Ok, pessoal? Então, nós temos mais uma formulinha aí, que na realidade a fórmula inicial que vocês têm é LMV perpendicular, tá? Tá aqui, ele até agora coloca na aplicação de vocês um V perpendicular. Então, é a nossa fórmula lá, LRMV, raio, massa vezes velocidade, sendo ela perpendicular à nossa eixo de rotação. E sabendo que nosso eixo perpendicular, nossa força perpendicular para poder ser achada quando não tem o mesmo ângulo, ela é velocidade vezes o seno do ângulo. Então, a nossa fórmula agora é raio vezes a massa vezes a velocidade vezes o seno do ângulo. Tá, pessoal? Então, é maneira geral para todo e qualquer massa no espaço, tá? A gente pode utilizar essa fórmula que a gente tem o resultado aí. Então, é um jeito geral da gente escrever essa fórmula aí, ok? Então, nosso mapa mental, a gente tem aí as duas fórmulas aprendidas, tá? Do momento angular, que é momento angular pode ser nosso momento inércia vezes a nossa velocidade angular, ou ele pode ser
momento angular, massa vezes o raio, vezes a velocidade, ou a velocidade perpendicular, ou se ela não for perpendicular 90 graus, ela vai ser velocidade seno de θ. Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos à situação problema lá que eles pediram pra gente, tá? Então vamos lá. Sem medo de errar. Lembre-se que você é um engenheiro, afinal você precisa analisar as condições normais de rotação e escolheu a velocidade de 110 km por hora e precisa conferir se o momento de inércia, energia cinética de rotação e também o momento angular correspondem aos valores obtidos nas simulações computacionais. Ok. O que precisamos para obter as tais informações? Para iniciar, você coloca o conjunto numa balança e descobre que a massa é 18,4 kg. Então você tem a massa da sua roda com um pneu lá, tá? Depois você mede o diâmetro e descobre que o diâmetro do pneu lá da roda em si é 52 centímetros. Por fim, insere um conjunto numa máquina para girar e o computador indica um momento de inércia de 0,89. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos colocar esses dados aqui e vamos fazer essa conta aí. Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos lá. Vamos aos nossos dados. A gente tem a massa, né? Que a gente pesou. Que vai ser 18,4 quilos. A gente tem aí também a nossa velocidade que foi dada, que é 110 km por hora. Ou, se a gente transformar, dividido por 3,6, né? Divido isso aqui por 3,6, a gente vai ter 30,55 metros por segundo. Ok. O que mais que ele deu de dado pra gente? Ele deu momento de inércia. Ele falou que mediu o momento de inércia. Nosso momento de inércia lá é 0,89. 89 quilos por metro quadrado. Bom, pessoal, o que ele quer aqui da gente, então? Ele quer o nosso momento, né? Nosso L. E ele quer a energia cinética do conjunto, tá? Então vamos lá. Primeira coisa a gente precisa achar, então, é L. Bom, para a gente achar L, se eu tenho o nosso momento de inércia, eu posso usar a equação L igual a momento de inércia vezes velocidade angular. Pô, professor, mas eu não tenho a velocidade angular, eu só tenho velocidade escalar. Ixi, e agora? Como a gente faz? Tranquilo. Vamos achar essa velocidade escalar aí. Eu sei que a nossa velocidade escalar ou a nossa velocidade angular, mais fácil de fazer, ela vai ser V dividida por R, certo? Então, eu posso fazer essa consideração aí. Se W, ou velocidade angular, é V, velocidade linear pelo meu raio, a gente vai ter que 30,55 dividido pelo raio
quanto era o raio, gente? Ele deu pra gente, que a gente tinha um diâmetro que ele mediu de 52 centímetros. O diâmetro é o que, gente? O dobro do raio, né? Então, se a gente dividir o diâmetro por 2, a gente já vai achar aí o raio, que é 26 metros, 26 centímetros, desculpa. É 26 centímetros. E a gente pode dizer que isso aí é 0,26 metros, certo? Então, só substituir aqui pelo meu raio, 0,26 metros. E a gente vai ter que nossa velocidade escalar, jogando na calculadora, fazendo a conta rapidinha, vai ser 30,555 por 0,26, 117, 17,5 radianos por segundo. Ok? Bom, pessoal, tem o W, tem o I. Vamos resolver isso aí, né? L igual a I 0,89 vezes 117,5 radianos por segundo. Ah, desculpa, gente. 17,55 é radianos por segundo, mas eu não preciso colocar na fórmula. Que isso vai ser L, o nosso momento angular, fazendo as contas na calculadora aí, 104,57 quilos vezes metro quadrado por segundo, ok? Bom, ele está pedindo para a gente também a nossa energia cinética, né? A energia cinética também eu tenho todos os dados, que a fórmula da nossa energia cinética é meio vezes o nosso momento de inércia vezes a nossa velocidade angular ao quadrado, né? Então, fazendo essa conta aí, nossa energia cinética é igual a meio vezes energia cinética 0,89 vezes nossa velocidade angular 117,5 ao quadrado. Essa energia cinética, então, vai ser, na calculadora jogando aí, 6.143,78 joules. Ok? Então tá aí a nossa resposta do nosso amigo lá querendo saber engenheiro. Então ele verifica lá, verifica se bateu os valores e com certeza bateu e tá aí a resposta. Eita. Bom, pessoal, tem agora
mais alguns exercícios para vocês fazerem aqui, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo e eu tiro as dúvidas de vocês, ok? Então, boa semana para vocês, bom final de semana, e a próxima aula nossa, como eu disse, vai ser online e a gente vai estar ao vivo com vocês, tá? Boa semana para vocês, um ótimo final de semana e até a próxima aula.